de normal é ser diferente. Gratidão, pessoal. Primeiro programa de 2018, Enigmas. E eu tenho a honra de receber aqui meu amigo, né? É uma sumidade, né? É o Deepak Sankaraveda, né? E o nome dele é Paulo Sérgio Batalini. É escritor, poeta. Bem, ele é um sábio, considerado um sábio aí. Autor de 16 obras místicas hebreu, né? Ele foi rabino e fundador da associação Cabalista Mundial. Cabalista Mundial. Gente, então esse homem ele tem muito conhecimento. Ele já veio várias vezes no Enigmas e hoje está abrindo os programas de 2018. Tudo bem, Deepak? Que honra estar contigo. Razai lá. Honra estar contigo, viu? Sempre um prazer enorme, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho do que a Torá nos reserva, né? Bom, explica para o pessoal o que é a Torá primeiro, vai. Bom, senão o pessoal não vai entender. A gente sempre começa pelo mesmo ponto que precisa ser esclarecido, mas sempre falado, né? Que a Torá é um instrumento além desse mundo, é um instrumento que veio dos céus, que foi nos dado pelos seres dos céus. Se você quiser considerar isso como alienígenas, você pode considerar isso como alienígenas, porque são mesmo e foram mesmo. Num evento, né, que é chamado Evento do Sinai, que foi o maior evento ufológico já acontecido nesse mundo, que foi presenciado por mais de 3 milhões de pessoas. Né? Então foi um fato... Foi um fato concreto. Né? Se você já assistiu Contatos Imediatos do Terceiro Grau, você deve saber que o Steven Spielberg se inspirou no Evento do Sinai para criar aquele filme. O evento OVNI está decodificado na Torá? Tá, você tem diversos textos na Torá que falam, por exemplo, um dos textos, inclusive que eu estava analisando esses dias, eu escrevi até um artigo para o meu blog chamado Evidências Ufológicas, né? Onde há um verso que diz: em Kael Yeshurum Rechev Shamayim Be'ezrecha Uvgavato Shehakim, quer dizer, não há Deus como o Deus de Yeshurum, que cavalga sobre as nuvens em teu auxílio. Dentro deste verso tem a palavra plural OVNIs, porque você pergunta como Deus cavalga as nuvens. Você tem um termo moderno, é um acróstico moderno que aparece num texto que tem 3.000 anos. Muito interessante, né? Entendeu? Isso é Torá. Bem, como ela foi recebida e qual material era feito, os tablets, né? Da Torá. Da qual a Torá foi gravada. A Torá porque muita gente está dizendo que ela foi psicografada, então vamos esclarecer isso. Você olha, é um conhecedor, né? Uma confusão enorme quando as pessoas, né, se baseiam em psicografia para falar sobre um evento, como eu falei, que foi o maior evento ufológico já acontecido nesse mundo aqui, porque há um verso, inclusive, no livro dos Salmos, que diz assim, né? Rechev Elohim Ribotai Alfei Shinam Adonai Bam Sinai Bakodesh, quer dizer, as carruagens divinas, o carruagem dos deuses, os milhares, vieram ao Sinai quando Deus desceu ao Sinai. Dentro desse texto você tem o nome do Erich von Däniken escrito. Nossa, que interessante. Entendeu? Agora você fala, como que esse instrumento é um instrumento desse mundo? Impossível. Agora a pessoa vai falar assim que foi psicografado quando os textos antigos deixam muito claro que a Torá foi escrita em tábuas de safira, e essas safiras pesavam 1 tonelada cada uma, tanto que não era possível ninguém erguê-las, e elas flutuavam. O texto do Midrash Talmud, que tem 2.000 anos, porque do Rabino Eliezer, diz que as tábuas levitavam, só bastava empurrá-las com os dedos que elas se moviam, entendeu? Porque haviam 2 letras nela, que eram as letras Samer e Mem, que tiravam o peso das tábuas, e elas ficavam leves. E diz que todo o texto da Torá era visível, tanto de quem estava de frente, quem estava de costa. Era visível assim. Nossa, que interessante. E outra coisa mais interessante é que o Midrash diz assim, que apesar de elas serem de safira e serem duras, elas podiam ser enroladas como pergaminho. Nossa, que interessante. Que material que seria, tecnologia né? é essa? Que tecnologia, exatamente, né? Olha. Bom, o negócio é o seguinte, Deepak, quando eu anunciei a sua vinda ao programa Enigmas, eu coloquei o post, então teve mais de 500 perguntas. Eu peguei algumas, infelizmente nosso programa não dá para responder todas as perguntas. O Deepak é uma pessoa muito conhecida, mas eu vou fazer algumas dos internautas. O que a Torá nos reserva para esse ano de 2018 aqui no Brasil? Ok. Bom, na verdade, assim, a Torá não tem assim, vaticínios ou, como vou dizer assim, né, supostas profecias que delimitam a consciência da humanidade. Ótimo. Ela tem universos. Todos os universos estão na Torá. Então tudo depende do nosso nível de consciência. À medida que nós vamos adquirindo sabedoria,
né? Por exemplo, é dito que cada vez que um segredo, que a ciência revela um segredo, a mecânica quântica revela uma descoberta, a consciência da humanidade se expande, ela ergue, né? E isso faz com que nós mudemos o nosso universo. A Torá é a mesma coisa, né? Aliás, né, toda a tecnologia vem da Torá, né? Então, à medida que nós aprendemos, estudamos, ampliamos a nossa consciência, então nós vamos encontrando os nossos próprios destinos, porque não existe um destino só. Claro, são vários, que pode ser. E quando eu tento fazer qualquer vaticínio, eu estou tentando simplesmente limitar a consciência da humanidade. Isso não é possível. Entendeu? Porque senão a pessoa se torna uma escrava. E é o que acontece quando a pessoa fica buscando realmente algum tipo de previsão. Ela está simplesmente tentando limitar ela mesma. Né? Ok, mas nós temos eventos, né, gigantescos codificados na Torá. Por exemplo, esse ano aqui é o ano 2000, é o ano 5778 no calendário hebreu, né, ou seja, o ano 778 do 5º milênio. E esse valor numérico, né, 778, é a gematria, é o valor numérico da expressão Shoah Atomid, quer dizer, holocausto atômico. Entendeu? E não é à toa que nós estamos vendo, por exemplo, o crescente rumor, entendeu, de uma guerra nuclear. Não é à toa. Agora, isso é que está destinado para a humanidade? Não, isso é um dos universos. Isso vai depender da gente. Claro, depende da ação do ser humano, né? Nós podemos sair desse universo. Isso já aconteceu uma vez. Isso já aconteceu, e já aconteceu 2 vezes, na verdade. A primeira foi Hiroshima, Nagasaki, depois Chernobyl, né? E agora nós estamos aí nessa pendenga, nessa disputa entre o Donald Trump, né, e o Kim Jong-un, né, lá da Coreia do Norte. E existe inclusive palavras de um rabino antigo, foi dita que ele, numa palestra em 1995, ele falou assim: olha, se vocês estão achando que todo o problema vai vir da Síria, do Egito, dos árabes, vocês estão enganados, vai vir da Coreia. Isso faz 18 anos. Já tinha visto a decodificação. Já estava na Torá. Estava na Torá, né? Mas eu tenho mais perguntas aqui, hein? Existe algum ufólogo decodificado na Torá que... Tem vários. Você está na Torá, eu estou na Torá. Bom, vamos falar dos ufólogos mais renomados e mais conhecidos aqui. Eu não sou ufólogo, e se eu dissesse que eu sou ufólogo, eu seria arrogante, tá? Eu sou um criptólogo. Eu faço pesquisas de criptologia, tá? Eu desenvolvi uma ferramenta que é chamada de criptofologia, que faz análise, né, dos códigos dos eventos ufológicos, a fim de tentar decodificá-los, né, ou trazer alguma luz sobre eles. Mas sim, eu estava inclusive escrevendo para o blog esses dias, porque eu estava estudando e descobri o Gevaert, Gevaert ou Gevaert, não sei, né? Me perdoe se eu não estiver falando certo, né? Codificado na Torá, justamente no verso que eu falei aqui, em Kael Yeshurum, Hev Shamayim, né? Be'ezrecha uvgavato shehakim. Ou seja, não há Deus como Deus de Yeshurum. Yeshurum é o planeta, é a Terra. Sim. Tá? Que cavalga sobre as nuvens para te auxiliar. Dentro desse verso está escrito Gevaerd. E é dentro desse verso, no sentido contrário, está escrito OVNIs. Então ele veio com essa missão de ser ufólogo. Ele nasceu para isso. Nasceu já. E ele está escrito num texto que tem 3.000 anos. E isso é estatística e matemática, não é vaticínio, verdade. Não é previsão, não é um truque de mágica, é um texto que veio dos céus, que quando foi entregue, milhares de OVNIs desceram juntos para entregar esse texto para os israelitas há 3.000 anos, e o Gevaerd está lá. E tem um outro texto também, que é o que eu falei aqui também, né, que é Hev Elohim, né, Ribotai Alfei Shinam Adonai Bam Sinai Bakodesh. Né? Milhares de carruagens vieram, né, quando o Eterno desceu o Sinai para entregar a Torá ao povo de Israel. Dentro desse texto está o Eric von Däniken. E essa palavra, Hev Elohim, se traduz carruagem dos deuses. Olha que interessante. Como é que é o nome do livro dele mesmo? É esse mesmo. Né? É Chariot of Gods em inglês, né? É esse mesmo. Bom, o texto tem 3.000 anos, não fui eu que coloquei isso lá. Tá lá, né? Tá lá. É muito interessante, né? É como se eles soubessem, como se nós estivéssemos vivendo no passado, eles estivessem no futuro. Uma Exatamente, coisa muito porque louca, quem codificou isso tinha uma visão ampla, não só de um futuro, mas de todos os futuros. Eu tenho uma pergunta aqui, que essa pergunta foi muito recorrente, e como você tem muito conhecimento, existe em alguns centros espíritas a incorporação de ETs. Como você, dentro do teu conhecimento, dentro da tua pesquisa, você enxerga isso? Olha, eu tenho as minhas reservas com relação a essas questões, né?
Porque existe muito engano, muita interpretação, como é que eu vou dizer, né? Não é nem divergente. Equivocada. Equivocada, corrompida, por exemplo. Se você procurar, né, uma explicação espírita para o evento do Sinai, que eu acabei de falar aqui, que foi o maior evento ufológico já presenciado na humanidade, vão falar que Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai psicografada, quando os textos antigos dizem o quê? Que eram tábuas de safira, não tem psicografia. Então, da onde que veio essa interpretação, que é uma interpretação errada sobre esse evento? Então, eu vejo com muita reserva, entendeu? O Espiritismo é muito novo, tem 200 anos. Certo? Correto. A Torá tem 3.000 anos nesse mundo. E os que estudam a Torá há 3.000 anos. Aliás, o primeiro contato angélico alienígena que houve nesse mundo aconteceu com Adão no Jardim do Éden. Tá certo? E quando Adão foi trazido para cá, ele foi colocado no Éden, no interior da Terra, num dos intramundos, né, ele recebeu a visita de um professor angélico. Você quer chamar de alien? Chama de alien. Okay? Chamado Raziel, que trouxe para ele um livro escrito em safira. E esse livro continha todos os segredos do universo. Por exemplo, eu já li fragmentos que restaram desse livro, porque o livro mesmo, ninguém sabe onde está. Okay? Mas, por exemplo, num dos fragmentos desse livro tem uma parte que fala do planeta Saturno. Isso com mais de 2.000 anos, tá certo? E lá diz assim, ó, o planeta Saturno é frio. Ok, você sabe disso hoje, porque você tem satélites que foram até lá, verdade. Ok? Os astrônomos evidenciaram isso, mas você tem um texto. Esse texto tem mais de 3.000 anos e nesse texto já tinha os detalhes, entendeu? Deste mundo gélido nos confins do Sistema Solar. Tepac, mais uma pergunta do internauta aí que mandou lá e ele quer saber. Você fala da Torá, da decodificação. Você já viu na Torá quando que os ETs farão contato fisicamente com a raça humana? Na verdade já fizeram, né? Eu sempre tive reserva com essa questão. Você sabe, você me conhece, sim. Né? Sempre que você me perguntou, eu sempre tentei sair pela tangente, né, dessa questão. Mas quando vai haver o contato, né? Mas olha, conforme você vai estudando, você vai encontrando elementos. Eu descobri fragmentos de textos antigos, escritos em hebraico e aramaico, que o contato vem acontecendo desde os primórdios. Por exemplo, você tem a menção de 2 grandes astronautas no texto da Torá. Um é Enoque, certo? Todo mundo sabe que Enoque foi abduzido, né? Inclusive eu consegui descobrir que, na verdade, o astronauta de Pacal, né, o astronauta da tumba lá, da lousa da tumba de Pacal, é Enoque. Ah, que interessante. Porque a abdução dele foi presenciada, entendeu? Por todos os filhos de Adão que viviam naquela época. Entre os filhos de Adão havia um grupo, né, que eram chamados Benei Yoktan, em hebraico, né, que eles traduzem para os filhos de Joktan. E Yoktan, esses filhos de Yoktan vieram para a Península das Américas e são eles os fundadores de Yucatán. Yucatán. Então, na verdade, o astronauta de Pacal é o testemunho que foi gravado em pedra da partida ou da abdução de Enoque aos céus. E o outro é Elias. Okay? Então, você tem 2 astronautas antigos falados nos textos antigos em hebraico e aramaico. Né? Você quer que passe alguma imagem? Olha, tem umas imagens, mas não tem sobre isso. Tem sobre os agroglifos. Né? Agora, tem um outro fragmento de texto, está no Zohar, há 2.000 anos, que conta uma história sinistra. E quando eu li isso, eu falei, cara, o que é isso aqui? Né? Diz que 2 rabinos estavam caminhando e conversando sobre os mistérios da Torá, e eles resolveram descansar. Então eles pararam num lugar que tinha uma pedra, eles sentaram nessa pedra, e essa pedra ficava diante de uma montanha. E nessa montanha havia que chama no inglês cleft, que é uma fenda. Uma fenda. Né? E de repente saiu por aquela fenda uma pessoa. E os rabinos estranharam porque não havia ninguém ali. E eles perguntaram, escuta, de onde você veio? Eles falaram, e aquele ser, né, vestido como um ser humano, falou assim, olha, eu vim de um mundo abaixo desse mundo de vocês aqui, chamado Arca. E os rabinos olharam para falar assim, mas tem gente que vive no mundo intraterreno? Falou, sim, só que eles são um pouquinho diferentes de mim. Aí os rabinos perguntaram, mas como assim? É que eles têm 2 cabeças. Nossa, bastante diferente. Então. Mas espera aí, como assim, né? E por que ele então não se apresentou como esse ser de 2 cabeças? Porque eles têm a capacidade para se transformar e parecer com seres humanos. Quando eu li esse texto, eu falei, os caras têm infiltrado no mundo já, há muito tempo. Tá? Você estava vendo ali outro dia, ano passado, não, final de 2016, né? O lançamento do Falcon 9,
um pouco antes do foguete subir, ele foi explodido. Correto. E você tem vídeos claros onde OVNIs destroem o foguete. Isso está evidenciado. Quem procurar na internet vai ver. Tem uma série de análises e não tem como falar, isso aqui é montagem. Porque até mesmo na fluência normal do vídeo, você vê os OVNIs passando em alta velocidade. Não, isso já tem vários entendeu? Né, que são reais. E esses seres não são de fora, são de dentro. São de dentro. Entendeu? Então eles têm uma tecnologia... Então a Torá faz uma referência aos seres intra. Mas quando você fala da Torá, você teria uma ideia mais ou menos, pela sua decodificação, de quando esses seres se apresentariam às massas agora? Isso eu não sei. Não. Não sei, porque eu não consegui encontrar uma chave ainda. Não me ocorreu a chave correta para me pesquisar isso. O dia que eu encontrar a chave, eu vou encontrar o segredo. Aí você traz para nós aqui. Com certeza, né? Aí nós vamos fazer um outro enigma para falar sobre isso. O que seria o código 778? Então, o código 778 é o que eu falei aqui no comecinho, né? Esse valor é o valor numérico, né? Inclusive, tem uma imagem que acho que dá pra gente colocar. Pode passar, não é essa, né? Essa daqui é do Gevaerd. Aquela aqui. Pode passar, por favor. É uma lista. Esse é o código 778. Então, 778 é o valor numérico de Shoah Atomit. Shoah Atomit em hebraico significa holocausto atômico. E nós estamos no ano 778. Então não é à toa esse crescente rumor de uma guerra atômica. Pode passar, por favor. Mas isso a gente tem a possibilidade de modificar, bem claro, né? Temos. Então já foi modificado, inclusive. Só que já, nós, né? Estamos ainda... Olha, isso aqui, ó. Esse texto aqui é incrível. Esse texto é incrível. Esse é um aeroglifo, né? Esse aqui é um agroglifo lá, acho que não sei se é de Prudentópolis, esse, eu não sei onde, eu não estou bem certo agora, né? Esse texto aqui está no livro dos Salmos. Além daquele texto, né? É um verso que diz assim, né? Que faz alusão que Deus manifesta os seus segredos nos céus. Entende? E dentro deste verso tem uma linha inteirinha que diz assim: os OVNIs irão descer. Está escrito ali. Ah, que interessante. E dentro desse texto está o nome, né? Círculos em plantação, está escrito ali. Tá? Nossa, que interessante. Então evidencia criptograficamente que estes agroglifos são verdadeiros, eles não são criações humanas, e mais, né? Ali dentro tem o nome do Ademar Gevaerd. Olha, que interessante, hein? Muito interessante. Aqui, ó, esse aqui foi o de... É um também que é de... Eu acho que... Não sei se é de Prudentópolis, que é a Flor da Vida, né? Ali no centro você está vendo... Acho que é o Ademar Gevaerd ali dentro. Com o Tony Najar, né? Pode passar, por favor. Aí, está vendo, fazendo o trabalho de campo, né? Que é a investigação para ver como essas plantas foram dobradas, e foi evidenciado que existiu influência, acho que de radiação ali, se não me engano, né? Pode passar, por favor. Isso aí faz parte do código 778. Pode passar. Pode passar. Né? Tem mais ainda. Tem uma imagem. É essa daqui. Essa imagem. Então tá ali, ó. Nós temos ali lá no azul, né? 778, 778, 778, tá certo? Então, olha, se você calcular a expressão lá, Milhama Coreia Kim Jong-un míssil, ou seja, Guerra da Coreia, né? Kim Jong-un míssil, 778. Então, se você calcular ali, ó, Vemil Hamat Gog Magog Ba Lesuf, e a guerra contra Gog e Magog chegará ao fim, dá 778. Holocausto atômico, 778, né? Tá ali, ó, Batil Beaharit Yamin, virá um míssil no fim dos dias, 778. Então ali, Goi Gadol Pitsatsat Atom, né? Uma grande nação, explosão atômica, 778, né? Então, lá. Na televisão, Donald Trump e Kim Jong-un, 778, tá? Ristagueia, quer dizer, malucos, loucos, né? Da 778. Então, eu espero que a humanidade tenha força para mudar essa, né? Tem força. E tem força, né? Pra isso. Tem. Você como ex-rabino, que você tem uma força espiritual enorme, você sabe que isso é possível, né? É possível. Já foi modificado, porque isso aqui era para ter acontecido em 2013. Ah, que maravilha, porque né? O cálculo numérico do ano 2013 dá 778 também. Olha, tem mais chegamos na beira, né? E vamos chegar na beira, mas não vamos deixar acontecer, né? Não vamos chegar na fronteira. Bom, eu tenho muitas perguntas aqui. O que de contundente vai ocorrer nesse 2018 para a humanidade, de positivo? Bom,
o ciclo de leituras da Torá, a Torá é dividida num ciclo de leituras de 54 porções, partes, né? Então o ano tem 54 semanas. Então nós lemos, né, as 54 porções, estudamos, né, 54 porções da Torá num ano, durante 54 semanas, né? Esse ciclo de leituras, né, e cada porção da Torá rege um ano. Esse ciclo de leituras começou em 1965 e termina agora esse ano. Termina esse ano? Esse vai ser o ano da 54ª e última leitura, da última porção da Torá. Isso significa? Então não é à toa que nós estamos chamando isso de fronteira final. Entendi. Ou então de data limite. Aí vem um novo tempo real. Aí vai, então tudo vai mudar aqui. Inclusive eu fiz uma live esses dias no canal do Alienates, né? Uhum. Falando que inclusive a cura da AIDS vai ser evidenciada nesse ano. Olha que maravilha. Eu tinha falado no ano passado isso, porque eu descobri, entendeu, que a expressão da cura da AIDS dá 778. Eu falei, vai ser nesse ano. Aí quando eu publiquei isso, e você pode procurar no meu Facebook, você vai achar, tá? O testemunho está lá, né? Saiu uma notícia dizendo que os cientistas tinham descoberto o mecanismo de funcionamento do HIV e tal, então está um passo da cura. Que maravilha, hein? Entendeu? Então tem muita coisa. Outra coisa interessante, né? Há uma expressão hebraica que é Sha'ar Hazar, significa o portal do mistério, cujo valor numérico é 778, que é esse ano. Então inúmeros mistérios vão ser revelados esse ano. Que maravilha. Tecnologicamente falando, na área da informática, muita coisa. Ontem eu estava assistindo o lançamento do Falcon Heavy, né? E eu ri, chorei. Não sei se você assistiu. Não assisti, não tive outro. Nossa, olha, eles colocaram um carro no espaço, tá sabendo, né? Fiquei sabendo. Um carro da Tesla. Pois é. Olha o Tesla. O Boris está para vir aqui. Olha o Tesla falando do túmulo. Isso é incrível. Eu chorei, ri. E eu fiquei mais ainda emocionado, porque, né? O Elon Musk, que é quem vai nos levar a Marte, esse cara vai nos levar a Marte. Maravilha. Tá? Isso está codificado na Torá. E tem gente lá em Marte. Tem. Olha, o Elon Musk, ele deu um golpe fulminante na religião terraplanista ontem. Porque, né, o foguete subiu a mais de 170 quilômetros. Eles dizem que o domo fica a 160. Opa, passou o domo. Outra coisa, você vê as imagens da câmera do foguete, a Terra redondinha. Mas ainda tem gente que discute que ela é plana, poxa, só pelo arco-íris dá para perceber que ela é redonda. Então ontem eu falei assim, isso foi um golpe esmagador nos terraplanistas. Que são os jesuítas aí, né? Eu tenho mais perguntas, Deepak, vamos lá. As pessoas estão insistindo muito sobre a questão socioeconômica do Brasil. Querem saber se você viu alguma coisa a nível de trabalho, se vai melhorar essa crise. Como eu digo, né? Se nós mudarmos a nossa consciência, a nossa coisa precisa mudar. Entendeu? Primeira questão, né? O Brasil está decodificado na Torá? Tá. Né? Ele tem algum papel? Você sabe quem é que vai arrumar o mundo? São as mulheres. As mulheres é que vão arrancar esse mundo para fora da escuridão. Tá? Quando as mulheres começarem a assumir a política do mundo, as coisas vão mudar. Porque as mulheres são menos sujeitas à corrupção do que os homens. Vou me candidatar a presidente da República, então, Deepak. Então, é claro que existem aí alguns, digamos assim, algumas, né, raras exceções, né, que nós vimos, inclusive aí, né, a Cristiane Brasil lá mostrou claramente isso, né? Mas as mulheres vão tirar esse mundo da escuridão. Então, toda a mudança que esse país vai sofrer, ele vai vir pelas mulheres. Sabe, já está mudando. O mundo todo está mudando. Você viu, né? Toda a mudança que está tendo em Hollywood. Está acontecendo em Hollywood por causa das mulheres. Por causa das mulheres. Viu o que está acontecendo no mundo? A mulherada começou a abrir a boca, né? Exatamente. Então o mundo vai mudar. Mas se depender desses inumanos, porque esses políticos não são humanos. Entendeu? Eles não são humanos. Né? Não vai mudar. Então nós precisamos mudar a nossa consciência também. Porque só é possível mudar um país se o povo mudar de consciência. Sem dúvida, sem isso não é possível, não. Então não adianta vacinar, não adianta criar profecia, não adianta, querer trazer previsões, né? Deepak, eu tenho mais uma pergunta de internauta, tá? E a gente já está praticamente nos nossos momentos finais, e passa muito rápido. Deepak, existem seres híbridos ou seres mistos, né?
humanos e alienígenas assim vivos aqui? Sempre existiram. É? Inclusive, eu escrevi sobre isso, nós fizemos uma mini conferência em Suzano sobre essa questão, né, que eu chamei de Ixins Humanos Angélicos. Por exemplo, eu descobri textos antigos que falam que Moisés, por exemplo, ele era metade alienígena. Tá? Que a metade da alma dele era de um anjo. Tá? E um poderoso anjo. E é por isso que ele era chamado Ish Ha-Elohim, que significa o homem dos deuses, ou então dos Elohim. E essa expressão Ish, porque no hebraico você tem algumas palavras para homem. Você tem Ish, você tem Adam, que traduz para Adão, você tem Gever, né? E você tem a palavra Anosh, né? Por exemplo, Ish só é aplicado para as pessoas que são metade humanos e metade alienígenas, ou metade angélicos. E tem como você, por exemplo, dar uma dica de como distingui-los? Pela aparência física você não pode. O que você pode observar são os atos da pessoa e os mistérios que a pessoa revela para o mundo. E como ele faz com que a consciência do mundo se eleve. Então ali você tem... Ele é praticamente um agente transformador da sociedade. Com certeza. Então ali você vai ter, né, com certeza, uma pessoa que tem metade de uma alma humana, um fragmento de uma alma humana e o fragmento de uma alma angélica alienígena. Eu tenho mais uns 2 minutinhos, então tem mais uma pergunta de internauta aqui. Ele disse que frequentou um centro que dizia que curava com questões de ETs, ele nunca foi curado. Ele diz assim, por que promovem esses engodos no seu ponto de vista? Porque primeiro começa com o ego, né? O ego é um véu espesso. As pessoas se iludem com essas coisas, né? Sem terem evidências, porque assim, quando há uma manifestação espiritual no mundo físico, essa manifestação ela vem repleta de assinaturas que podem ser mesuradas criptologicamente, matematicamente e estatisticamente. Eles fornecem provas, né? Exatamente. Até porque o que está no alto quer que as pessoas saibam da verdade. Isso aí, né? parece com uma reunião pentecostal, desculpa. Onde as pessoas falam uma série de línguas estranhas, mas que não sai daquilo. Então há 2000 anos nisso não chegaram a lugar nenhum. Verdade. Então as pessoas têm que fugir desse tipo de engano. A única coisa que pode te fornecer conhecimento é sabedoria, entendeu? E a sabedoria se manifesta nesse mundo deixando assinaturas, entendeu? E a assinatura é sempre com códigos, entendeu? Com matemática e estatística. Que maravilha. Depac, eu não sei, mas hoje em dia nós estamos num momento assim decisivo, porque esse ano é o 778, como você disse. No seu ponto de vista, como conhecedor de tudo que é, o que você acha que vai acontecer até o final desse ano? Olha, seja o que for que acontecer, nós temos, assim, o divino vem falando com a humanidade, digamos assim, meio século, vamos falar assim, ok? Desde que o homem pisou na Lua, você tem mensagens do divino para a humanidade, ok? Se você prestar atenção, por exemplo, no filme Blade Runner, nossa, foi ok? Esse último, inclusive, ele tem códigos fantásticos e eu acabei de falar aqui, né? No Blade Runner eu fiquei chocado quando eu estava assistindo em casa e a mensagem ficou clara para mim, que o mundo vai ser redimido pelas mulheres. Vai assistir o Blade Runner para você ver. Eu vou assistir esse último. Então, ok, então você tem um divisor de águas ali, porque a temática do Blade Runner começa em que ano? No ano 2018, porque no ano 2019 é o ano pós-holocausto nuclear, no filme. Entendi. Isso está no filme, tá? E é onde então fica aquele mundo sombrio, escuro, e onde vem os replicantes, aquela questão toda. Nós já temos tecnologia para isso. Se você pensa que clones já não foram criados... Sem dúvida. Entendeu? Isso é... né? Então, seja o que for que acontecer, entendeu? Mesmo que haja muita escuridão, né? Nós podemos nos iluminar. E porque é na escuridão que nós podemos ver a grande diferença. Sem dúvida. Entendeu? Então é na escuridão que nós podemos nos iluminar também, né? E ferramenta para isso nós temos, né? Eu não tenho medo. Seja o que for vir, entendeu? Eu não tenho medo. Bom, vocês estão gostando, né? Depac é uma sumidade, né? É claro, vai haver sofrimento. Toda transição, entendeu? Toda transição, toda mudança, ela vem com dores. Ninguém passa por mudança sem sofrer dor. Seja pessoal ou seja mundial, né? Por exemplo, olha para a Segunda Guerra Mundial. Tudo que aconteceu, né? Ok, lançaram 2 bombas atômicas no Japão, certo? Olha o Japão hoje.
Uma Primeiro potência. país no mundo em tecnologia. Não só em tecnologia, educação e tudo mais, né? É um exemplo para a humanidade, né? Deepak, eu gostaria que você passasse seus contatos, né, para os nossos internautas, quem quiser conversar com você, você tem cursos de cabala ainda? Não. Eu faz muito tempo que eu não dou Ou quem aula, quiser né? chamar o Deepak para uma palestra, tenho certeza que ele vai. Se quiser, temos alguns temas muito interessantes disponíveis, como por exemplo, Ixinhos Humanos Angélicos. Você tem 16 livros, né, Deepak? Tenho 16 livros e vou ser publicado agora por uma grande editora nacional. Eu assinei o contrato agora parabéns, você merece. Né, em janeiro, né, com a editora Grifos, que é uma das grandes editoras do país, que vai publicar o meu livro Supernatural. Né, sai em abril o livro e vai ter noite de autógrafos. Que maravilha, Entendeu? Queremos que você volte. Vocês já estão convidados, você já está aqui convidado. Muito bom, eu sou remida, já sou sua amiga remida e vou lá mesmo. Então, eu tenho 16 livros, né? E vocês podem encontrar esses livros no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br, e a partir de abril em todas as livrarias do país, né? Pela editora Grifos. E o contato do Deepak? Meu contato é pelo Facebook. Quem quiser me procurar é lá no Facebook. Deepak, né? com 2 E's, né? Isso, 2 E. Deepak Sankara, né? Deepak Sankara. Vai achar lá, vai me achar. Bom, uma mensagem final para a gente encerrar esse Enigmas, que é o primeiro do ano, e esse ano nós teremos muitas novidades, muitas coisas boas, e vamos aí fazer o que o Deepak nos ensina aqui. Começar a agir com consciência, né, Deepak? Nós temos que nos libertar de tudo aquilo que nos limita, é claro, com consciência, né? Agora eu não vou, né, por exemplo, quebrar os grilhões para começar a fazer tudo de errado. Eu tenho que ter consciência e todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Sabe. Eu não preciso de uma religião para me dizer o que é certo e o que é errado. A minha alma sabe o que é certo e o que é errado, ok? Sabe. Então eu tenho que agir com ética. É isso certo? mesmo. Então a ética é a que faz a diferença, né? E a ética rege tudo, certo? Então, se alguém vem e me oferece alguma coisa, olha, eu sei que isso não é verdade, mas você que é um criptólogo, né? Você faz aí que você disse que achou isso na Torá e tal, eu te dou uma grana. Entendeu? Eu vou e aceito, onde está a minha ética? Não está. Não entendeu? Existe, né? Então eu preciso ter ética. E eu preciso ter ética em todas as áreas, né? Então a grande mensagem, né, é que nós temos que despertar, né, e olhar para dentro de nós, porque todos os tesouros estão dentro de nós. Tem um texto muito antigo, né, que é um texto que está no Zohar, que diz que toda a sabedoria do universo, até mesmo os segredos que vieram antes da criação do mundo, estão dentro do homem. Aonde? No DNA. E quando o DNA for aberto e houver a revelação, você sabe que descobriram o nome de Deus no DNA, né? É verdade. Sabendo disso? Sim, estava sabendo. Encontraram a sequência, na sequência estava assim, né? 5, 10, 6, 5. 5, 10, 6, 5. 5, 10, 6, 5. E o nome de Deus, as letras, são 4 letras, né? São 4. 5... 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Olha que maravilha. Assinou ali. Então, todos os segredos, a criação, que eu falei, né? Toda a manifestação do divino está em assinatura. Maravilha. Né? E está dentro de nós. Todos os segredos do universo, inclusive os segredos que vieram antes da criação do universo, estão dentro do DNA humano. Bom, Deepak, uma honra estar contigo. Espero que você possa nos brindar muito mais esse ano. Espero que você volte para fazer mais novidades, porque você é um querido e muito bem-vindo no Enigmas. Pessoal, gratidão a vocês que nos acompanham. São mais de 4 milhões na nossa página. Então eu quero agradecer, né, todo esse acesso, esse carinho que eu recebo juntamente com os nossos convidados e contamos com você aqui na TV Grande ABC em 2018. Porque aqui no Enigmas é assim, quem reflete, pessoal, brilha. Vem com a gente nessa jornada. Até a próxima quarta, pessoal!